Fala pessoal, voltei para falar sobre vetores. E agora, dessa vez, deixa eu ver se aqui você enxerga. A gente vai falar sobre a multiplicação de vetores, né, por um número real, tá? Isso vai te ajudar em alguns aspectos importantes. Então eu vou botar aqui, ó, multiplicação por número real, tá? Bom, e por que é importante falar sobre isso? Porque quando a gente fala sobre a multiplicação de um vetor por um número real, a gente pode falar um pouco sobre a subtração de vetores. Então é por isso que eu vou começar a falar sobre isso, sobre a multiplicação por um número real. Então vamos imaginar que eu tenho um vetor u de coordenadas xu, yu e zu, tá? Se eu multiplico esse vetor u por um número a qualquer, um número alfa qualquer, então, se alfa é um número real, alfa u vai ser alfa xu, alfa yu, alfa zu, tá bom? Ou seja, eu multiplico cada coordenada pelo número alfa. Então, por exemplo, se eu tenho o vetor u igual a 1, 2, 3, o vetor 2u vai ser o vetor 2, 4, 6. 2, 4, 6. Importante, né? Quando eu multiplico por um número real, eu não mudo eu não mudo a direção do vetor. E isso fica bem explicado quando você pega, por exemplo, o vetor 2u, né, compara com o vetor u em termos de suas coordenadas. Ou, se você pegar o vetor alfa u, pegar as coordenadas de alfa u e dividir por u. Porque aí você vai ter, ó, alfa xu, né, dividido por xu igual alfa yu dividido por yu e alfa zu dividido por zu. Isso tudo dá alfa. E a gente viu que isso acontece quando os vetores são o quê? Colineares, ou seja, vetores paralelos. Não é isso que a gente viu? Então, se eu tenho um vetor u e multiplico por alfa, ele é paralelo ao vetor u. Alfa u é paralelo ao vetor u. Tá, mas o que muda? Se não muda a direção, o que muda então? Bom, aí é o seguinte. Vamos começar com alfa positivo. Se alfa é maior que zero, mais... Aliás, e aí é bacana a gente pensar assim, ó. Deixa eu tirar esse maior que zero daqui. Eu vou fazer assim, ele pode ser positivo de três maneiras, né? Ele pode ser positivo maior que 1. Então, vamos dizer que alfa seja maior que 1. Nesse caso, o módulo aumenta. Né? Por quê? Você multiplica as coordenadas por um valor, elas ficam maiores, o vetor fica maior, módulo maior, tá? Então, o módulo aumenta. Agora, se o alfa for igual a 1, nada muda, concorda comigo? Acho que é trivial, né? Se o alfa for igual a 1, o vetor é igual, né? Então, não vou nem me preocupar com alfa igual a 1. Se o alfa estiver entre 0 e 1, então vou botar aqui, ó. 0 menor que alfa menor que 1, aí o que vai acontecer com o módulo? O módulo diminui. E por que o módulo diminui? Porque você divide, né? Quando você multiplica por uma fração própria, você divide o valor de cada coordenada, tornando ela menor. E se ela é menor,
o módulo é menor. Se todas as coordenadas são menores, o módulo é menor, certo? Então, é claro, né? E aí, obviamente, alfa igual a zero, né? Se alfa é igual a zero, você vai ter 0 vezes u dando zero, que é o vetor nulo. Porque vai ficar 0, 0xu, 0y, 0. Aí não tem nem módulo, nem direção, nem sentido definidos, como a gente viu no vetor nulo. Então, esse caso aqui é um caso atípico, né? Um caso que não vale muito a pena estudar. O alfa igual a 1 é a mesma coisa. Se o alfa igual a 1 muda nada. Então, alfa maior que 1, o módulo aumenta. Alfa menor que 1, quer dizer, entre 0 e 1, o módulo diminui. Alfa igual a 0 não é bacana estudar porque torna o vetor nulo. Bom, então positivo acontece isso, né? Então o que eu estou dizendo para você, na prática, deixa eu fazer aqui no cantinho, é que se você tem um desenho assim, né? Uma linha, e você tem um vetor u, e multiplica esse vetor u por um alfa, e esse alfa é positivo, o que pode acontecer é ele ficar um pouco maior ou um pouco menor. Tá? Eu vou tentar colocar assim, ó, paralelo, para não tapar. Ele pode ser maior ou menor, tá bom? Fica ali no desenho. Mas por que isso é importante, Léo? Por que eu preciso saber isso? Principalmente por causa do seguinte, ó. Vamos supor que você está estudando o comportamento de uma força. Vou usar esse cantinho aqui, ó, né? Você sabe que F é igual a MA. Aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho outro vetor. E M é um escalar positivo. Ou seja, a força e a aceleração causada por ela têm mesma direção e sentido. Só vai mudar o quê? O tamanho. Se a massa é maior que 1, a força tem um vetor maior do que a aceleração. Se a massa está entre 0 e 1, a força tem um vetor menor que a aceleração. Isso ajuda muito na hora de você identificar para onde está a força, né? Quando você quer fazer problemas, por exemplo, envolvendo força magnética, tem uma série de consequências que você pode tirar daí. Agora, e se o alfa é negativo? Aí, se o alfa é negativo, como a gente viu no vetor oposto, o sentido é invertido. Então, a única característica que muda do alfa positivo para o alfa negativo é que se o alfa é negativo, você, além de aumentar ou diminuir o módulo, por exemplo, se o alfa é menos 2, né? Você duplica o tamanho, mas inverte o sentido. Se o alfa é 2, você só duplica. Tá? Então, o sinal só vai mudar ou não o sentido. Sinal positivo, mantém o sentido. Sinal negativo, inverte o sentido. Tá? Então, tudo depende de quem é o alfa. O alfa ele vai ajudar. E a principal característica do alfa negativo que eu quero que você preste atenção é que se alfa é igual a menos 1, se alfa é igual a menos 1, o vetor u, né, quando multiplicado por menos alfa, ou por alfa negativo, né, se u é igual a ABC, então o menos u ele pode ser entendido como menos 1 vezes u, que é quem? O oposto de u. Menos a, menos b, menos c. Pô, Léo, entendi. Então, se eu quiser achar o oposto de um vetor, é só multiplicar ele por menos 1? É isso. E é isso que a gente vai usar, então não saia desse canal, para encontrar a diferença de vetores, né? Eu vou somar um vetor com o seu oposto, ou com o oposto de outro, né? Para poder... Quando eu digo somar com o seu oposto, eu quero dizer somar com o oposto de outro, né? Ou se eu quero achar o vetor nulo, somar com o oposto dele. Mas, de maneira geral, é isso que a gente faz quando a gente quer encontrar a subtração de vetores, né? A gente usa essa ideia da multiplicação aí por um número real para poder resolver o problema. Beleza? Eu espero ter ficado claro, né? Eu tentei ao máximo aí abarcar o máximo de possibilidades para poder trazer um conhecimento amplo sobre o assunto, mas ao mesmo tempo não ficar uma coisa
profunda demais para ficar complicada, nem superficial demais para ficar muito boba, né? Mas é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Espero ter ajudado de alguma maneira. E